Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Cyrela Brasil Realty, onde serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.cyrela.com.br/ri. Esta teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e está sendo transmitida simultaneamente pela internet. Perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. O release de resultados, divulgado ontem, 12 de novembro, após o encerramento do pregão da B3, também pode ser acessado no site da empresa. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Cyrela. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudança. Conosco hoje estão o Sr. Rafael Horn, co-presidente, e Sr. Miguel Mickelberg, diretor financeiro. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. Ainda inserido no contexto da pandemia, o terceiro trimestre de 2020 registrou uma gradativa melhora no cenário local, em relação aos meses anteriores, com queda no número de casos registrados, que permitiu redução parcial nos índices de isolamento. Tal cenário permitiu um aumento dos índices de atividade da maior parte dos setores da economia. Além disso, medidas de transferência de renda e injeção de liquidez, adotadas pelas autoridades financeiras e monetárias, foram importantes para a economia brasileira. Alavancado por esse contexto, o setor de construção civil postou um desempenho bastante positivo no período, mesmo sem uma solução definitiva para a crise mundial de saúde. Registramos no terceiro trimestre crescimento expressivo nos dados operacionais. Os lançamentos totalizaram 2,6 bilhões, volume 46% superior ao terceiro trimestre de 2019. As vendas tiveram um desempenho ainda melhor, com crescimento de 58% no mesmo período, somando 2,5 bilhões. Na parte financeira, a Cyrela reportou lucro de 1,4 bilhão, impulsionado pelo forte resultado operacional e ganhos não recorrentes. Nessa linha, um importante destaque do trimestre foi o sucesso das ofertas públicas iniciais, da Lavi, Plano e Cury. Além disso, esses eventos trouxeram contribuições relevantes para a geração de caixa do trimestre, que foi de 700 milhões e 45 milhões de reais. Com os juros em patamares inéditos no país e os bancos comerciais reduzindo suas taxas de financiamento imobiliário aos clientes, seguimos em frente com perspectivas positivas para o quarto trimestre de 2020 e para o início de 2021. Estamos preparados e posicionados para capturar valor para os nossos acionistas nesse movimento de retomada do setor, construindo uma Cyrela cada dia mais rentável, sólida e perene. Agora, vamos comentar o nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 5, iremos comentar os lançamentos da Cyrela. No terceiro trimestre do ano, lançamos 28 novos produtos, com VGV de 2,6 bilhões de reais, que foi 46% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas e no percentual Cyrela, o volume lançado no ano foi 3% inferior ao mesmo período de 2019. A participação da companhia no volume lançado no trimestre foi de 73% versus 70% no mesmo trimestre do ano passado. Nos slides 6 a 9, destacamos os principais lançamentos, todos pelo menos 50% vendidos neste período. Passando ao slide 10, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No terceiro trimestre de 2020, as vendas contratadas alcançaram 2,5 bilhões de reais, um aumento de 58% em relação ao terceiro trimestre de 2019.
Excluindo as permutas, as vendas contratadas no ano atingiram 3,1 bilhões no percentual Cyrela, o que foi 2% menor do que 2019. O estado de São Paulo respondeu por 72% das nossas vendas. No slide 11, vamos falar da nossa velocidade de vendas. O VSO anual da companhia foi de 53,7%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados neste trimestre foram 57% vendidos. No slide 12, vamos falar do estoque total da Cyrela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 5,9 bilhões, um crescimento de 3,2% em relação ao trimestre anterior. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 13, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 19% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades a valor de mercado, o estoque pronto apresentou uma queda de 6% em relação ao segundo trimestre de 2020. No slide 14, vamos falar sobre as unidades entregues. Neste trimestre, a Cyrela entregou 17 projetos, totalizando 4.400 unidades e um VGV de lançamento de 1,2 bilhões. No ano, foram entregues mais de 10 mil unidades em 39 empreendimentos, que representavam um VGV de lançamento de 2,5 bilhões de reais. No slide 16, falaremos sobre resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 1,2 bilhões no trimestre, 99% maior que o segundo trimestre de 2020 e 60% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. No ano, receita de 2,3 bilhões, que foi 9% superior ao mesmo período de 2019. O lucro bruto do trimestre foi de 379 milhões, 114% superior ao trimestre passado e 72% maior que apresentado no terceiro trimestre de 2019. No ano, o lucro bruto somou 729 milhões, 14% maior do que no mesmo período de 2019. Apresentamos no trimestre o lucro líquido de 1,4 bilhões, comparado ao lucro de 68 milhões no trimestre passado e de 104 milhões no terceiro trimestre de 2019. No ano, o lucro líquido atingiu 1,5 bilhões de reais. Vamos ao slide 17, que fala da nossa rentabilidade. No terceiro trimestre de 2020, o nosso Return on Equity foi de 29%. No slide 18, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 2,4 bilhões. Com posição de caixa de também 2,4 bilhões, nosso endividamento líquido foi de 36 milhões de reais. Do total da dívida bruta, 76% é de longo prazo. O nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 0,5%, o que foi 15,4 pontos percentuais abaixo do trimestre anterior. Esse baixo nível de endividamento ratifica o princípio da solidez financeira da Cyrela e nos coloca na direção correta para maximizar o retorno ao acionista. No slide 19, falaremos sobre geração de caixa. No terceiro trimestre de 2020, obtivemos uma geração de caixa de 745 milhões, comparado a um consumo de caixa de 61 milhões de reais no trimestre passado. Agora, o Rafa e eu passaremos a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Igor Altero, Santander. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é com relação ao custo de terreno em São Paulo, né? Como é que vocês estão vendo essa dinâmica e quais dos bairros que vocês ainda veem atratividade para incrementar o land bank, né? E o outro ponto é com relação à dinâmica de margem bruta, né? A gente vê aí uma pressão de custos no setor como um todo, mas em contrapartida vocês têm aumentado bem o preço, né? Então eu queria entender, dito isso, qual que seria a dinâmica de margem bruta para frente. Esse incremento de preço poderia offsetar aí essa dinâmica de incremento de custo. É isso do meu lado, obrigado. Fala, Igor, tudo bem? Rafael aqui. Acho que essa pergunta de bairros em São Paulo é um negócio meio palavra sexy para
não responder sobre isso é estratégico, né? Mas não tem, né? Não dá para ficar aqui falando qual bairro interessa mais do que o outro. Mas competição, logicamente, tem, né? Então, sim, o mercado está disputado. Já se imaginava que seria assim e, de novo, cada um precisa achar suas oportunidades e não cair na tentação aí do oba-oba, né? Então, tem que ter disciplina e fazer as coisas com cabeça, mas não tem mágica, não tem segredo. Ou seja, né, teve muito IPO que não saiu, né? Então, acho que o mercado competitivo isso ajuda, né? Se de fato na janela abrir de novo e tiver muito IPO em São Paulo, obviamente a competição vai ficar mais acirrada. Né? Hoje ainda, né, os players que estão aí, que estão capitalizados, todo mundo sabe quais são, mas não são os mesmos de sempre, né? Mas é isso, ou seja, quanto mais concorrente tiver com caixa, mais difícil fica. Menos concorrente, mais fácil fica. E fácil nunca foi, né? Vai continuar não sendo fácil. Já aproveitando já falar de margem, de fato a gente acha que preço está subindo na margem, né? Então para o classe média alta, não parece que o NCC vai ser o grande vilão, né? Obviamente que para as classes, né, para o Minha Casa Minha Vida, que o repasse da inflação não acontece e as margens podem cair um pouquinho. Se quiser complementar, Miguel? Não, perfeito. Eu acho que a pressão de custo está aí refletida no INCC, que foi de 6,7% até agora no ano. E a alavancagem operacional com certeza nos permite repassar isso no médio e alta renda. A gente sabe que precisa repassar muito menos do que isso para manter a margem e a gente tem visto aumentos de preço significativos ultimamente. E no Minha Casa Minha Vida, de fato, muitas vezes você tem o teto de preço e aí fica mais difícil de conseguir conter o avanço da inflação. Tá ótimo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, BTG Pactual. Bom dia, Rafael. Bom dia, Miguel. Duas perguntas também do meu lado. A primeira sobre a alocação de capital, né? Porque depois dos IPOs das JVs, geração de caixa muito forte no trimestre, a companhia fica com uma alavancagem bem baixa, né, dado o aumento de caixa. Então, se vocês puderem comentar, por favor, como vocês veem a alocação desse capital daqui para frente, se pensam em investir em terrenos, se pensam em aumentar a distribuição de dividendos, ou mesmo pensam em algum outro direcionamento para esse capital. Acho que seria bom dar uma cor nesse sentido. E a minha outra pergunta é sobre Vivaz. Queria entender qual é o tamanho da operação que vocês veem, né, para Vivaz, em termos de lançamentos daqui para frente. Se precisam comprar mais terrenos para atingir esse patamar que vocês estão mirando, né? E aí, até um gancho com isso é como que vocês pretendem, né? Se pretendem comprar mais terrenos para Vivaz, comprar mais via permuta mesmo, num modelo parecido com as JVs de baixa renda de vocês, ou também envolve caixa? É isso. Obrigado. Bom dia, Elvis. Miguel falando. Com relação à alocação de capital, de fato, com a geração de caixa que a gente teve nesse trimestre, muito motivada pelos IPOs, a gente ficou hoje com uma alavancagem que é mais baixa do que o nosso target, que a gente costuma trabalhar. Mas a gente entende que isso é temporário e a gente sabe que o flip side de você ter pouca alavancagem é que você tem um balanço mais pesado, que é um pouco mais difícil de rentabilizar, né? Mas a gente vê um momento muito bom de ciclo de mercado, a gente está bem positivo com o mercado e tem bastante player capitalizado, como o Rafa estava mencionando antes. Então, a gente, no tempo, vai ajustar a estrutura para um patamar que a gente considera mais adequado, mas isso pode se dar tanto através de consumo de caixa na operação ou de distribuição de dividendos. E a gente ainda não tem um timeline para fazer esse ajuste. Sobre Vivaz, a gente não é a empresa mais focada nem em planejamento, nem em guidance. Digo, a gente não trabalha, né, queremos lançar 1 bi, queremos lançar 2 bi, queremos lançar 3 bi. A gente não gosta dessa história, né? Então a gente é mais bottom-up do que top-down. Então, não temos metas específicas para Vivaz, nem para Living, nem para classe média. É amor por terreno e trabalho, né? Então, trabalha, vê terreno, tanto faz para nós o nome ou o segmento.
A gente está em São Paulo e está presente em todos os segmentos. Então, a gente está na rua trabalhando. Então, o importante é gastar sola de sapato. O nome do segmento tanto faz para nós. Então, não temos essa meta de vivada. A gente vai achar um terreno bom, gostou, compra, não gostou, não compra. Vale a mesma coisa para a Living, vale a mesma coisa para o classe média. Então, a gente não trabalha com esses guidance. E não é só que eu não quero dar esses guidance para o mercado, não. É que a gente, internamente, a gente não trabalha com esses números. A gente simplesmente tenta fazer o melhor que a gente pode. Então, não temos esse compromisso de tamanho, não. Perfeito, Rafael. Obrigado também, Miguel. A próxima pergunta vem de Henrico Trota, Itaú BBA. Bom dia, Rafa. Bom dia, Miguel. Duas perguntas também, aí mais específico do resultado, né? A primeira, com relação à despesa comercial, né? Despesa de venda. A gente vê aí no TRI a despesa de venda ficando, assim, relativamente bem baixa, né? Considerando o crescimento que a gente viu de lançamento e venda aí no terceiro TRI. Então, o que eu queria entender nesse primeiro ponto é se tem algo represado aí que vem para o quarto TRI, ou de fato a gente tem que esperar para frente mesmo despesa de venda menor, né? Acho que a pandemia acelerou muito o digital, né? Então se muda um pouco a dinâmica de gastos aqui também com marketing e venda da empresa para frente, tá? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta aí, mais específico também do resultado, olhando o resultado financeiro, né? Ele foi bem forte, e aí vocês dizem que é explicado aí, principalmente pela CashMe, então se vocês pudessem detalhar um pouco mais esse impacto da CashMe no resultado financeiro do TRI, né? E que o impacto foi tão grande especificamente nesse TRI, assim, que a gente deveria esperar para frente também. Obrigado, é isso do meu lado. Bom dia, Henrico. Miguel falando. Com relação às despesas comerciais, de fato, a gente conseguiu ter uma boa eficiência nos lançamentos que a gente fez nesse último trimestre, em parte porque eles venderam muito bem, em parte porque a gente conseguiu otimizar um pouco o gasto no online. É difícil dizer se isso é uma tendência, olhando para frente. A gente continua nos nossos próximos lançamentos usando o mesmo budget de sempre, então a gente ainda não sabe se vai conseguir ter essa economia, mas certamente o mercado bom ajuda. A gente continua imaginando que o gasto comercial vai ser baseado em stand, um mix com online. Claro que tem algumas mudanças e acho que ainda é um pouco cedo para dizer se vai mudar nível. Com relação a CashMe, a gente teve de fato um volume expressivo de receita financeira, envolve alguns prêmios de operações subordinadas, tem algumas questões contábeis, mas de fato o resultado foi um pouco maior do que a gente deve esperar como recorrente, como run rate. Mas acho que é isso, a operação tem crescido e ela vai começar a contribuir mais para o nosso resultado. Perfeito, obrigado, Miguel, bom dia. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Nicole Nui, Bank of America. Bom dia, obrigada pelo call e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre estoque pronta, que vocês conseguiram acelerar as vendas disso no terceiro TRI. Como que você está vendo isso no quarto TRI e daqui para frente, especialmente o estoque pronto que vocês têm no Rio? E a outra é sobre a margem bruta, expandiu bem nesse TRI. Quero entender um pouquinho os motivos atrás disso e como que você vê isso, essa linha também daqui para frente. Obrigada. Nicole, bom dia, Miguel falando. Com relação ao estoque pronto, de fato a gente teve um trimestre bom, mas é muito difícil dar projeção daqui para frente, porque a gente sabe que tem essa volatilidade, né? No ano passado a gente tinha tido um ótimo terceiro e quarto trimestre no estoque pronto, e depois o primeiro TRI desse ano foi fraco. Então é difícil prever. O que aconteceu é que teve um certo catch-up no estoque pronto nesse terceiro trimestre em relação aos números do primeiro e segundo TRI. Então a gente acabou ficando perto da nossa meta agora. Olhando para frente, a gente tem poucas entregas. Teve a entrega do Heritage agora em outubro, mas a gente deve ver uma diminuição após o Heritage, deve ver uma diminuição no volume de estoque pronto.
Com relação à margem bruta, Nicole, a dinâmica é mais ou menos a seguinte. O que a gente lançou em 2019 e 2020 tem uma margem bruta acumulada de 36%. E a nossa margem bruta de balanço ainda está nesse patamar de 32,5%, muito impactada pelas safras mais antigas, né? Então, conforme as safras novas vão representando um pedaço maior da nossa receita, nossa margem bruta vai convergindo para esses patamares um pouco mais altos. Tá ótimo, Rafa. Miguel, obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Bom dia, duas perguntas rápidas também. Primeiro, sobre estudo de viabilidade, né? Enfim, o Rafa comentou sobre, enfim, passar aumento de preço, competição para terreno. Só queria saber se vocês já estão incorporando, enfim, alguma premissa mais otimista em preço de venda vis-à-vis do que era começo do ano pré-pandemia. E sobre questão de construção, enfim, várias empresas aí lutando para conseguir aumentar a eficiência, várias iniciativas, estudando os métodos. Então, só entender se para vocês, essencialmente, o que a gente está vendo de custo de construção, obviamente pode ser afetado pelo preço, mas tem mais alguma coisa interna que vocês estão vendo muito diferente para a construção que poderia aí ajudar a economizar um pouco. Obrigado. Marcelo, tudo bem? Olha, o número que o preço de São Paulo subiu, acho que é público, né? Acho que saiu no relatório do Ciesa aí, acho que é FIPZAP, a base, não sei exatamente, mas que o preço de São Paulo subiu 15%, o preço de venda no Brasil, afora, acho que subiu 10%. Então, ou seja, o preço subiu. O que eu falei aqui é que os preços subiram. Isso não quer dizer que quando a gente vai comprar terreno, a gente projeta que o preço vai subir mais 10%, mais 15%, né? Porque aí começa a fugir um pouco da nossa... Eu falei do retrovisor. A gente não, quando vai comprar terreno, a gente não bota que o preço vai subir mais 10%, 15%, 20%, senão fica um pouco fácil comprar terreno. Então, não, a gente não usa isso, a gente não mudou o jeito que a gente faz com conta para comprar terreno e a viabilidade não mudou. Mas sim, o preço subiu e aí cada um vai ter sua expectativa sobre o ciclo, onde é que nós estamos no ciclo, para onde é que nós estamos no ciclo, mas não quero aqui publicamente discorrer o que a gente está achando sobre esse assunto. Primeiro, que a gente pode estar errado, segundo, que cada empresa tem a sua própria avaliação de onde é que nós estamos no ciclo. Mas, objetivamente, não, a gente não bota que o preço vai continuar subindo, mas obviamente que os terrenos que a gente já comprou, né, 1, 2, 3 anos atrás, e o preço já subiu, obviamente que a margem vai melhorar, né? Então, né, os que a gente não lançou ainda. Então, se o preço subiu e esse dado é público, então, né, na teoria, a margem do projeto que a gente comprou e ainda não lançou tende a subir, né? Isso é uma boa notícia e por isso que deve compensar eventualmente a subida do INCC. Sobre eficiência de construção, nós não temos aqui nada muito transformacional não para debater sobre evolução. Mais feijão com arroz mesmo, não tem grande novidade. Tem um concorrente, né, um player bom que anunciou bastante coisa, mas acho que nós não temos nada parecido acontecendo aqui dentro. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Raul Grego, Eleven. Oi, bom dia, pessoal. Do meu lado, duas perguntinhas em relação à estratégia fora de São Paulo, né? Dentro de São Paulo já está bem claro aqui qual que é a estratégia de lançamento, preço, a dinâmica de preço, mas fora de São Paulo, aí Rio de Janeiro e região sul, tem bastante estoque pronto. Queria entender como que está a dinâmica aí de vendas, preços, a demanda e de banco de terrenos, que também tem aí uma parcela significativa aí de banco de terrenos, principalmente no Rio de Janeiro, e gostaria de entender aí a cabeça de vocês para lançamentos, se já estão vendo aí uma boa demanda, uma volta aí
de clientes aí para o Rio de Janeiro. Obrigado. Bom dia, Raul. Miguel falando. De fato, a nossa estratégia é bem mais focada em São Paulo, porque é um mercado que tem uma resiliência e uma demanda mais sólida, né? Então, você pode esperar que São Paulo vai ser 70% a 80% da empresa. A gente tem no Rio de Janeiro aumentado um pouco os nossos lançamentos, principalmente na bandeira Vivaz. Fizemos alguns lançamentos na Barra esse ano e a performance foi boa, então a gente pode ter um pouco mais de lançamento lá. Era um mercado que a gente basicamente tinha parado de lançar em 2015, desde então não tinha feito novos lançamentos. E o Sul é um mercado que a gente considera bom, mas pequeno, então a gente faz poucos lançamentos lá. Como a gente já falou anteriormente, a gente não dá guidance, né? Mas a gente está nessas regiões, elas fazem parte do nosso core, mas São Paulo sempre vai acabar sendo a maior parte do nosso business. Ótimo, obrigado. Próxima pergunta, Thaís Alonso, Citibank. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar primeiro, qual que deve ser o destino do caixa do IPO, se vocês estão pensando em recompra ou se realmente vai ser fluxo de caixa, dividendo. E a segunda é sobre a linha de indenizações. No acumulado do ano a ano, realmente ela caiu, mas no tri-a-tri ela foi bem mais alta. Vocês poderiam explicar melhor o que passa nessa linha de indenização e o que a gente pode esperar nos próximos resultados? Thaís, bom dia. Miguel falando. Com relação ao destino do caixa, eu acho que eu já falei um pouquinho antes, né, que de fato a gente hoje está com pouca alavancagem na empresa e acho que no tempo, isso é temporário, no tempo a gente deveria voltar a um patamar de alavancagem mais próximo do anterior, mas a gente ainda não tem uma definição se a gente vai consumir esse caixa na nossa operação, através de compra de terrenos e etc., ou se a gente vai fazer alguma distribuição de dividendos ou recompra. Hoje a gente não tem nenhuma decisão, a gente está acompanhando o mercado. Como eu falei anteriormente, tem players capitalizados hoje e a Cyrela quer estar bem posicionada para aproveitar esse ciclo. Com relação às indenizações, o volume é basicamente composto por indenizações cíveis e trabalhistas, e a maior parte do valor tem sido cível, e o maior ofensor é ações de defeitos de obras de empreendimentos antigos, principalmente em regiões fora do eixo Rio-São Paulo. A gente ainda tem algumas obras entregues antigamente e que ainda podem ter algum alvo de perícia ou alguma coisa que pode gerar algum impacto nessa linha. E fora isso, a gente tem o valor já provisionado que passa pela linha de indenizações quando a gente faz pagamentos no futuro, né? Mas no médio prazo, a gente espera que tenha uma queda no volume de indenizações, principalmente no impacto no bottom line. Obrigada. Com licença, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1, estrela 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn para as considerações finais. Obrigado a todos pela atenção e nos vemos, se Deus quiser, no próximo call. Obrigado. A teleconferência da Cyrela está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Obrigada.